Opa, e aí pessoas? Beleza? Este é o quarto vídeo sobre computação quântica em que a gente está utilizando aqui o Minetest para trabalhar um pouco com alguns conceitos e entender como é que funciona um pouco da mecânica quântica, um pouco da computação quântica. Nós temos um conjunto de puzzles que a gente vem resolvendo, então se você não viu os outros vídeos, dá uma paradinha aqui, olha na playlist, vê os outros vídeos que tem bastante conceitos lá e hoje a gente vai fechar alguns conceitos antes de ir aqui para deixa eu só mudar aqui a visão. A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui uma sala, já dando um spoiler aqui, né, um conjunto de escape rooms aqui. São vários desafios que a gente vai ter que usar todos os conceitos que a gente está vendo sobre o uso dessas portas aqui, sobre a esfera de Bloch, né, esses conceitos aqui dos qubits, tá? Então, nós precisamos fechar aqui esta parte, tá? Dos conceitos. Nossa, vim voando, literalmente, né? Tá? E nós resolvemos todos esses puzzles aqui e fomos entendendo um pouco aqui sobre, né, cada componente, cada gateway, cada gate, né? Cada portão ali, cada porta lógica da computação quântica e como que os qubits se comportam, tá? E como a gente mede eles ali para bits clássicos. Hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui com fases, tá? Nós vamos trabalhar aqui um pouco com algumas fases, principalmente no sentido de a gente trabalhar com entrelaçamento dos qubits aqui, tá? Então a gente vai trabalhar... Eita, caiu na água aqui. A gente vai trabalhar aqui com entrelaçamento, tá? E aí, ao entender essas fases aqui, tá? Vamos inicialmente trabalhar num conceito um pouco abstrato, tá? Mas depois, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai entendendo melhor como é que isso funciona, tá bom? Então aqui, nós temos aqui a fase, né? As fases Φ aqui e a Psi, né? Psiu. Não é psiu. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então aqui você tem uma breve explicação, tá? Na verdade, o que isso aqui se remete? Isso aqui se remete ao que a gente chama dos estados Bell states. São 4, tá? E eles são utilizados no sentido em que você consegue ter uma certa, como é que eu vou dizer assim? Se você está trabalhando no universo de probabilidades, né, de que um qubit que esteja entrelaçado com outro, ele tem um determinado valor na hora que você mede ele, ou seja, se, né, você está dizendo que, olha, um qubit vai ter o valor 1, e por conta disso o outro também vai ter o valor 1, porque eles estão entrelaçados, né, é por meio dessas fases que você, olhando elas e representando elas, é que você consegue entender, porque dentro da esfera de Bloch, né, você tem lá você tem os eixos Z, X e Y, né? Então a gente vai trabalhar com isso, porque quando a gente aplica essas fases, a gente, por exemplo, a gente tem a certeza se a gente tem, né, olha, eu vou fazer um entrelaçamento de tal forma que eu vou ter aqui, né, os qubits 0 e 0, né? Então eu vou ter o 0 e 0 e eu vou ter o 0 e 1, eu vou ter 1 e 0 e 1 e 1, por exemplo. Então como é que a gente trabalha com essas fases e determina que, olha, através do entrelaçamento, né, e através do que eu aplico num qubit, através das portas que eu aplico num qubit, eu vou ter de certeza, né, um valor no outro quando eu medir. Tá? Imagina que eu estou com este qubit aqui, tá? E esse qubit aqui é da Alice e esse qubit aqui vai lá para o Bob. Tá? E isso aqui estão em laboratórios diferentes. Esse qubit eu trato ele aqui e eu aplico alguma coisa aqui e ele está lá com a Alice. Tá? Eu faço o entrelaçamento deles e eu mando o bit lá para a Alice e mando o qubit para a Alice e mando o qubit para o Bob. Na hora que a Alice mede aqui e na hora que o Bob mede aqui, o resultado do Bob, tá, né, como eles estão entrelaçados, né, para o Bob saber se o resultado dele foi influenciado pelo da Alice, né, ele precisa se comunicar com a Alice e ver o que ela fez.
Então, através dessas fases aqui, a gente consegue entender como é que está esse comportamento. Então, a gente vai ver aqui, ó, como é que a gente pode aplicar isso nesse nosso mundo quadrado aqui, tá? É um pouco abstrato ainda, né? Mas a ideia é maturar um pouco isso, tá? Então, na verdade, o que acontece? Esse é o estado φ, que a gente está vendo, φ+, tá? E basicamente o que acontece, né? Você consegue trabalhar, trabalhar com ele através de uma porta Hadamard e um CNOT gate, uma porta CNOT. Tá? Então o que acontece? Como é que nós vamos fazer? Tá? Bom, a gente tem aqui esses fios aqui, né? Nós vamos fazer igual como nós fizemos nos outros puzzles também. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, né, o que acontece? Quando a gente usa essa porta NOT, né, CNOT Hadamard aqui, tá? A ideia é que ao ter o estado φ+, tá? Quando a gente medir, tá? Quando a gente medir, a probabilidade de dar 0 e 0 e 0, 1 é a mesma. Tá? Então, essa é a probabilidade quando a gente aplica o φ+. Tá? Já no φ-, já, né, você também vai ver ali como é que funciona. E as fases também elas são idênticas. Tá? Na verdade, o que acontece aqui, ó, as fases, tá? Essa é dada por essa seta aqui, ó. Então, além do 0 e 0 e o 1 e 1 terem probabilidades iguais, tá? Nós vamos ter eles na mesma fase, tá? Então, nós vamos ter na mesma fase aqui, tá? Até dá para representar isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó. Tem um desenho aqui. Ó. Tá? Então, o que é? Que é a nossa esfera de Bloch, tá? Que eu já mostrei em outros vídeos, tá? E a gente tem essas fases aqui, ó. Tá? Porque, né, dado que se a gente tem aqui, né, no topo da esfera, né, o 0 e abaixo da esfera o 1, no eixo Z aqui, ok. Tranquilo, fácil. Mas a gente pode fazer, né, este ponto rotacionar pela superfície de toda essa esfera aqui. Por exemplo, ele está apontando para cá, para esse ponto aqui. Então, ele está nesta fase aqui. Tá? Então, a gente tem que pensar aqui na questão da medida, né, que a gente tem aqui, né, o estado do qubit, né? E a gente tem aqui, um determinado ângulo aqui que a gente, né, mexe nele aqui. Tá? A gente tem que pensar no intuito também da amplitude dele. Então, essas fases aqui é que a gente acaba vendo ali através desses estados, desses 4 estados Bell ali, os Bell State. Bell é o sobrenome de um senhor lá que ganhou, né, ali até um prêmio Nobel por conta de várias coisas no ramo aí, tá? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Né, a ideia, então, primeiro que a ideia é que quando a gente meça, a gente tem as probabilidades de 0 e 1 serem iguais e eles têm na mesma fase. Tá? Então, aqui, a fase aqui é dada por essa seta aqui. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um Hadamard gate no topo aqui, tá? Só que eu não tenho nenhuma... Poxa, eu vou ter que pegar aqui. Deveria ter pego já, né? Opa. Deveria ter pego aqui, ó. Tem que pegar aqui esse controle aqui. Vou pegar o X e vou pegar o Hadamard aqui também. Deixa eu pegar o Z, deixa eu pegar o Y. Acho que não vou precisar. E é isso. Vou voltar lá com essa varinha mágica aqui, peraí. Eita! Bati com as fuças ali no negócio. Então, olha só, o que a gente precisa fazer? A gente precisa botar aqui um Hadamard aqui. Deixa eu botar um Hadamard aqui. Ele instrui aqui, inclusive, ó. Né? Coloca o Hadamard aqui no topo, tá? E uma porta X, né, nesse segundo fio aqui, nesse segundo cabo aqui, tá? Então ele jogou para lá, né? Tá? E aí, o que nós precisamos fazer? É um portão CNOT, né? Então, um portão CNOT. Então, por isso que ele fala aqui, ó, pega aqui a ferramenta de controle, tá?
e aplica ela, né, no X aqui. Que é para o quê? É para a gente poder pegar aqui e fazer isso aqui, ó, né? Criar ali um bit de controle, tá? Para que quando o Radarmad, né? Bom, então recapitulando aqui, né? O que está acontecendo, né? Ao aplicar o Hadamard, eu tenho as mesmas chances desse QU bit aqui ser tanto 0 quanto 1. A porta CNOT, o que vai acontecer? Este bit aqui, ele flipa o bit, ele inverte o bit quando aqui é 1. Né? Então o que está acontecendo? Esses bits, esse meu circuito quântico, ele tem a mesma probabilidade de dar 0 e 0, como 1 e 1, e ele tem as mesmas fases aqui. Tá? Então, é o que acontece. Se agora, imagina que isso aqui, né, esse medidor aqui está lá no laboratório da Alice e esse outro medidor aqui está lá no laboratório do Bob. Né? Quando a Alice vier aqui e medir, né, ela vai medir 0. Quando, né, e aí, digamos, né, o Bob vai lá e mede, também vai dar 0. E aí eles se comunicam, né, para entender o que bom. Então, né, olha, eu fiz 0 aqui, não, também deu 0, então beleza. Então eles entendem por que aconteceu, porque houve uma medição e eles vieram aqui emaranhados aqui, né, emaranhados, entrelaçados no caso, né, tipo, tá? Então há essa transferência aqui, tá? Deste ponto para cá, tá? Então a gente ganhou as mesmas probabilidades aqui e a fase é a mesma, apontando, né, para lá, representando o estado φ+. Agora vamos ver o estado φ-, tá? Vamos ver o estado φ-. Se a gente for olhar aqui, ó, se a gente for olhar aqui, tá? A fase é a mesma, a medida vai ser a mesma, né? Só que as fases vão ser opostas. Tá? A fase vai ser oposta. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós vamos usar, e aí ele explica certinho aqui, né? Tipo, ele pode ser realizado por ter uma porta X no topo, né? E aí sim você adiciona um estado φ+ aqui. Então, primeiro de tudo, você começa com o X aqui no topo. E aí ele, bom, ok, o que o X fez? O X, bom, ao fazer o X aqui, né, este segundo que é o bit aqui, né, vai ser 1. Tá? E como não fizemos nada no segundo, nesse aqui, ele vai ser 0. Aí nós temos que aplicar o quê? Nós temos que aplicar agora este conjunto aqui, tá? Esse estado aqui, tá? Nós aplicamos esse estado aqui. Ó, então, quando eu apliquei o estado do radar, quando eu apliquei aqui a porta do Hadamard, veja que eu já tive aqui uma inversão da fase aqui, ó. Tá? Ela já está oposta. Entretanto, eu quero que a probabilidade seja de 0 e 0 ou 1 e 1 com sentido oposto. Então me falta o quê? Me falta eu aplicar aqui. Fechou. Tá? Então o que eu tenho agora? Eu tenho o 0 e 0, a probabilidade de ser 0 e 0, a probabilidade de ser 1 e 1, porém, né, eu tenho aqui a fase oposta. Tá? Então a fase é uma fase oposta a esta fase aqui, ó. Tá bom? Então eu consigo diferenciar agora, né, o porquê ele está aqui com esta chance aqui, né, de ser... Por que ele está com essa chance aqui de ser 1 e 1? Poxa, porque primeiro eu estou forçando que o QU bit, né, esse primeiro QU bit aqui, ó, ele vem com 1, né, então eu estou mexendo aqui no meu eixo X, tá? E aí aplicando o Hadamard em cima daquele eixo ali. Tá? E aí eu faço aqui um bit de controle para ele carregar aqui e fazer o entrelaçamento aqui. Tá bom? Então, beleza. Então, mais uma fase. Agora a gente vai para a fase Psi. Tá? Na fase Psi, eu tenho aqui o 0 e 1 e o 1 e 0. São esses dois aqui, ó. Tá? Ó. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, né, trabalhar
com uma porta X, tá? E o estado φ mais. Tá? Então, peraí. Então, vamos colocar aqui o X aqui no segundo fio aqui. Vamos colocar o X aqui. Tá? Então, ó, 100% de chance de ser 1 e 0. Tá? E agora a gente precisa usar este estado aqui, ó, tá? Para ele poder fazer o Psi+. Então, como é que é esse estado aqui? A gente aplica o Hadamard, a gente aplica o X e a gente ativa aqui o controle. Então, forçamos que aqui sempre vai ser 1. Tá? Então, esse bit aqui sempre, né? Ó, sempre vai ser 1. Não, mas espera aí, nem sempre. Quando este bit aqui for 1, ele vai inverter. Então, existe a chance, né, aqui de ele ser 0 quando este aqui é 1. Então, por isso que você tem aqui 0 e 1, ou seja, quando esse aqui é 0, esse aqui vai ser 1. Agora, quando aqui for 1, ele inverte o que está aqui. Logo, vai virar 0. Então, esse é o estado Psi+. Tá? Ambas as setinhas estão apontando para lá. Tá? Então, elas são... Então, ele está no estado Psi+. E o que é, então, aqui o Psi-? Tá? Você também, né, vai utilizar aqui uma porta X. Tá? Né? Você vai usar aqui o estado Φ+. Tá? Né, no caso lá direito. Só que a gente vai ainda trabalhar ali com a porta Z. Tá? Depois que a gente coloca o estado Φ, né, no circuito. Tá? Então a gente começa aqui com o X embaixo, porque é basicamente a mesma coisa que isso aqui. Tá? O Hadamard, eu posso botar aqui nesse primeiro, é só porque eu só tenho 3 colunas aqui, então para poder usar, né? Tá? Vou botar o X aqui e vou botar aqui... Beleza, então aqui eu tenho o estado que Φ+, que é igual a isso aqui. É a mesma coisa, eu só desloquei esses 3 aqui para cá, tá? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só desloquei para cá para aproveitar espaço. Tá bom? Só que agora eu aplico um Z aqui. E aí ele inverte, ó. Tá? Porque daí eu estou fazendo uma rotação aqui, né, no eixo Z. Então, ele está aqui com, né, a fase dele invertida. Tá? Então, né, é assim que a gente tem, inclusive aqui, ó, é 0 e 1. Tá? E aí existe aqui essa noção aqui, então, de, né, fases opostas. Tá? Se a gente for trabalhar ali com a questão do... Pensando ali na esfera, tá? Né, a gente está realmente mexendo ali, né, no vetorzinho, digamos, né, e fazendo ele mexer ali para um conjunto de graus, né, tá? Rotacionando um conjunto de graus ali, né, para, no caso, né, 180 graus, tá? A partir de um determinado ponto ali, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, é o quê? É criando um entrelaçamento quântico entre este qubit e este aqui, tá? Para representar, né, as 4 fases aqui os 4 estados Bell, os 4 Bell states. Tá? Então, né, você pode dar uma pesquisada sobre isso. Né? Vou deixar aqui as fontes, né? Vou deixar as fontes aqui nos comentários, tá? E você entende, para você poder, né, entender um pouco mais sobre isso. Vamos medir aqui. Só de praxe, né? Ó. 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Beleza. Aqui também. Medir, medir, medir. Aqui também. Medir, 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 medir. Tá? Nesse começo parece um pouco estranho, né? Poxa, mas por que isso, né? Tipo, por que tem essas questões assim que tem a questão das fases, né, tal, né? Aos poucos a gente vai entendendo melhor ali, né, como é que isso funciona, tá? E a gente pode aplicar ali várias coisas nesse sentido para poder
tentar ficar mais claro, né? Nesse momento aqui é só entender que existem essas 4 fases e que elas são uma forma de você trabalhar com o... São nem fase, na verdade, né? São 4 estados ali, né? Tá? Em que você consegue trabalhar com entrelaçamento quântico. Tá? E aí isso você consegue representar por essas fases aqui que a gente viu. Tá bom? Então, aqui tem uma explicação, tá? Então você pode ver, né, a explicação ali com mais detalhes, tá? E eu vou deixar aqui na descrição aqui, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje era isso, tá? Era só mais esse último puzzle aqui, antes da gente começar a ir lá para as nossas escape rooms, tá bom? E na nossa escape room aí a gente vai começar a brincar um pouco, né? Eita! Voei lá já pra tardes lá e já quase que foi um spoiler, né? Tá bom? Beleza, gente? Então é isso aí. Obrigado por assistir até aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima. Moonwalk.